volta para o segundo bloco do programa Via Direta Cidadão, recebendo hoje nos nossos estúdios o Dr. Manassés Rocha, atual presidente da OAB Subseção Capanema. Nós falávamos no outro bloco de eleitores, de eleição, dessa seleção natural que o eleitor deve fazer na hora de votar. O senhor acredita que o eleitor de hoje, que o perfil do nosso povo brasileiro ainda está muito ligado à forma com que nós somos colonizados? Eu até diria que não, mas eu acho que a forma como fomos educados por uma geração que antecedeu a nossa, que nos ensinou a sermos espertos. E esperteza não combina com seriedade. Nós passamos muito tempo sem votar, né? Períodos de ditaduras, períodos de eleições indiretas, e a partir do momento em que o povo brasileiro foi às urnas, mais ou menos no ano de 1989, escolheu um presidente, escolheu depois governadores, enfim, prefeitos. O senhor acredita que aquele momento foi crucial para que o eleitor de hoje fosse formado? Os candidatos que foram eleitos naquela época, de certa forma, não priorizaram tanto a educação, porque a gente sabe que a educação é a base e a formação de tudo, né? O senhor acredita que o presidente eleito naquela época, os nossos prefeitos, os governadores, não priorizaram tanto isso? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que em 1989 o Brasil perdeu o bonde da história. Porque nós tínhamos candidatos, ou pelo menos um candidato, que priorizava a educação, que passou 50 anos na política sem nunca ser atacado por nenhum lado, e que o carro-chefe deste candidato era a educação. Mas se optou por eleger um candidato desenvolvimentista. Trouxe o desenvolvimento, esqueceu de educar o povo, e com o desenvolvimento veio também a violência, o desgoverno, a falta de respeito, enfim, o que nós temos hoje no país. Tu mostra que não conseguiu chegar nem até o final do mandato, né? Pelo meio do caminho. A OAB encabeça várias lutas contra a violência, contra a violência doméstica, e aí depois eu gostaria de tecer alguns comentários, fazer perguntas em relação à violência doméstica, principalmente no município de Capanema, mas eu gostaria que nesse momento o senhor relatasse para a gente alguma das principais lutas encabeçadas pela OAB em nível nacional, em nível estadual e em nível municipal. Em que momentos a OAB foi crucial? O senhor já começou dizendo na campanha das diretas já, em outros momentos importantes, mas que lutas travadas pela OAB o senhor gostaria de dar destaque? Olha, a defesa dos perseguidos políticos. A OAB estava ali e defendeu com galhardia as pessoas acusadas de subversivas, que hoje a gente não sabe se eram subversivos ou se eram pessoas que queriam o bem do Brasil, tanto quanto aqueles que passaram a dominar. A OAB luta diuturnamente para que sejam respeitados os princípios da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. A OAB luta bravamente no sentido de que o país respeite os direitos do cidadão, respeite a condição de ser humano, não é? Enfim, a OAB é baluarte da defesa do Estado Democrático de Direito. Quando se fala em direitos humanos, muitas vezes as pessoas que estão em casa começam até a se retorcer nas cadeiras, enfim, fazer careta, vamos falar de uma linguagem bem popular, porque na maioria das vezes as pessoas dizem que os direitos humanos só servem para proteger bandido. A função dessa atribuição dentro da OAB, a defesa dos direitos humanos, principalmente dentro das cadeias, de que forma ela é feita, o que é que os advogados da OAB priorizam na hora de defender o direito de um preso, de uma pessoa que está lá porque cometeu um crime? Na verdade, a obrigação do Estado é tratar dignamente aquele que está sob a sua custódia. Se fala muito no seguinte: o bandido matou um soldado, e a OAB não foi lá, os direitos humanos não foram lá na casa daquele soldado. Na casa da vítima. Evidente. E não foram por uma razão simples. A OAB, os direitos humanos têm por princípio defender aqueles que são vítimas do Estado. Do Estado. Ou seja, o bandido está sob a custódia do Estado.
e o soldado chega lá e mete a peia dele, bate e tal, a OAB e os direitos humanos vão lá na defesa daquele preso. Mas se você brigar na rua com o outro e o outro te quebrar a cara, ou você quebrar a cara dele, as instituições de direitos humanos não tem nada a ver com isso. A instituição dos direitos humanos, ela se posiciona quando o Estado é o algoz. Quando o Estado, então, é o motivador da ação, então, as instituições... O Estado por seus representantes legais, né? O senhor acredita que o Estado é o responsável também pelo grande número de jovens nos presídios, nas cadeias? Pesquisas recentes mostram isso, principalmente no estado do Pará. A grande maioria da população carcerária hoje no estado tem entre 18 e 30 anos, se enquadra aí dentro de uma população jovem que poderia estar, de certa forma, ativa economicamente, gerando renda, empregada, trabalhando, economicamente ativa. O senhor acredita que o Estado também é responsável pela violência que nós vemos hoje, por não poder gerar emprego, por não dar oportunidade a esses jovens? Eu volto à questão da educação, da saúde, as coisas que o Estado deixa de oferecer, deixa de dar, por obrigação, que ela tem o dever de dar e não dá ao seu cidadão, faz com que um determinado número deles se encaminhe por esses caminhos da violência. Mas isso tem uma série de outros fatores. A globalização, né? A mídia, a divulgação, o conhecimento. Você vê o seguinte, há um grande assalto lá em São Paulo, e a televisão mostra, e o nosso bandido pé rapado de Capanema vai fazer exatamente igual. Então, essa situação da juventude hoje no mundo do crime se deve principalmente à falta de emprego, à falta de trabalho, mas, sobretudo, à globalização do mundo. Gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise e comentasse um número que foi divulgado ontem em nível nacional, falando sobre a violência relacionada à juventude nas cidades brasileiras. Infelizmente, nós do estado do Pará, é até triste falar isso, temos uma cidade, Marabá, que foi a segunda mais violenta do país, a segunda que oferece mais risco de vida aos nossos jovens. Um comentário em relação a esse número que é alarmante, que é triste para o nosso estado. É exatamente isso, porque Marabá é uma cidade que cresceu desordenadamente. Marabá e Paraopebas ali juntinho, em função daquela mina do Carajás. E ali você tem gente de todos os estados brasileiros, de todas as matizes, e pessoas que não vieram de lá porque eram ricas e vieram para cá para gozar a vida, mas pessoas que vieram para cá porque a necessidade lá não permitia viver e vieram aqui tentar a sorte, os chamados aventureiros. E, evidentemente, não tem emprego, não tem trabalho para todo mundo. E a violência, então, graça naquela cidade de uma maneira assustadora, realmente assustadora. Crescimento sem desenvolvimento. Crescimento sem desenvolvimento e desordenado. Né? A gente vai para mais um intervalo comercial. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, por estar respondendo as nossas perguntas, por se colocar sempre à disposição da TV Amazônia. E você que está em casa, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é rapidinho. E volta já já para o terceiro e último bloco do programa Via Direta Cidadão.